Ajeitei. Olá, pessoal. Eu sou Júlio Scheber, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite para participar do 12º Seminário Mineiro de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. O tema que nos cabe aqui apresentar foi doenças inflamatórias intestinais e neoplasias. Bem, nós sabemos que a população idosa está em rápido crescimento e, com isso, obviamente, nós vamos cada vez mais ter contato com pacientes idosos que apresentam ou apresentaram uma história de neoplasia. Então, o tratamento desses pacientes com DI no contexto de um câncer ativo ou recente se tornará cada vez mais em evidência na prática clínica. Nós sabemos que o efeito do tratamento do câncer na atividade da DI e o risco de progressão ou recorrência do câncer com a terapia biológica imunossupressora direcionada ao controle da DI são preocupações características nesses pacientes. Também sabemos que muitas recorrências de um câncer, de uma malignidade, infelizmente, são sentenças de morte. Se a recorrência ocorrer durante a terapia imunossupressora biológica, certamente a responsabilidade do medicamento usado no controle para DI e, possivelmente, a responsabilidade do médico serão, pelo menos, suspeitas. Também sabemos que o risco de recorrência do câncer relacionado ao uso da terapia avançada na DI pode ser menor do que o percebido, do que o pensado pelo médico. E o diagnóstico de câncer em um paciente com DI, isso é fundamental, vai requerer a colaboração próxima entre o gastroenterologista ou proctologista e o oncologista, e subsequente tomada de decisão compartilhada com o seu paciente. Em relação ao câncer em paciente com DI, nós podemos classificar em dois grandes grupos, né? As malignidades relacionadas à própria imunossupressão e as malignidades relacionadas à inflamação intestinal subjacente. No primeiro grupo, a malignidade relacionada à imunossupressão, nós temos como representantes o linfoma, o câncer de pele não melanoma, o câncer do trato urinário, o câncer cervical, relacionados principalmente ao uso de tiopurinas no longo prazo. E ainda o melanoma relacionado ao... É um evento muito raro, mas relacionado ao uso da terapia anti-TNF. Por outro lado, nos cânceres relacionados à inflamação intestinal, nós temos o câncer coloretal, relacionado à inflamação colônica de longa duração, o adenocarcinoma de intestino delgado, está relacionado especialmente à doença de Crohn do intestino delgado, especialmente doença extensa de longa duração, é um tumor bastante raro, mas que deve ser conhecido. O linfoma intestinal, também bastante incomum. O carcinoma anal, principalmente observado em pacientes com doença de Crohn fistulizante perianal de longa data, e o colangiocarcinoma, especialmente em pacientes com DI e que têm colangite esclerosante primária associada. A primeira questão que surge é se a terapia para DI pode aumentar o risco de câncer. Nós sabemos que, enquanto algumas drogas sabidamente aumentam o risco de câncer em pacientes com DI, por exemplo, tiopurinas aumentam o risco de câncer de pele não melanoma, o linfoma, especialmente em pacientes mais idosos do sexo masculino, e provavelmente o câncer de trato urinário também em pacientes masculinos mais idosos. Os anti-TNFs aumentam discretamente o risco de melanoma e um possível risco do aumento de linfoma, especialmente quando combinado com as tiopurinas. Por outro lado, nós sabemos que os agentes anti-integrina e anti-interleucina 12 e 23, como ustekinumab, provavelmente não existe nenhum risco aumentado de malignidade associado ao uso prolongado dessas drogas. E será que a terapia direcionada ao controle da DI
pode aumentar o risco de recorrência de câncer? Então, vários estudos nos indicam que provavelmente não. Esse primeiro estudo é do grupo de Boston, Massachusetts. Ele avaliou se o vedolizumab ou anti-TNF em pacientes com história de câncer pregresso, se eles aumentam o risco de recorrência desse câncer ou de um câncer de novo, né, de um outro câncer. Tá? Então, foi um estudo retrospectivo que envolveu quase 100 pacientes expostos ao vedolizumab e 184 expostos a anti-TNF e 183 pacientes não expostos a qualquer imunossupressor. Então, ao longo do segmento desses pacientes, o que eles observaram? Que nem o vedolizumab, nem os bloqueadores do TNF foram associados com aumento de recorrência de câncer ou de um câncer novo, diferente do câncer original, naqueles pacientes que apresentavam malignidade prévia. O estudo mais recente é um estudo prospectivo, de longo prazo, de vários hospitais de Nova York. É um estudo que ainda é contínuo, tá? Foi o registro CEFER, tá? Que ele avaliou exatamente prospectivamente o risco de câncer em pacientes com DI expostos a diversas terapias biológicas, ou imunossupressores clássicos e até moléculas pequenas. Todos pacientes que já apresentavam história de câncer pregressa. Tá? Então, eles avaliaram o risco de recorrência desse câncer pregresso ou de um novo câncer comparado aos pacientes que não estavam expostos à imunossupressão. Ok? Então, a ideia desse grupo foi avaliar em pacientes que tinham ou têm um câncer atual nos últimos 5 anos, comparado a pacientes expostos a terapias avançadas e aqueles não expostos a nenhum tipo de imunossupressor. O que eles observaram de forma interessante? Na maioria dos casos, nem a terapia imunomoduladora clássica em monoterapia, nem a terapia biológica em monoterapia, e, globalmente, nem a comboterapia aumentou, em geral, a recorrência de câncer, exceto para a terapia combinada de um imunomodulador com biológico, que aumentou em 6 vezes o risco relativo de recorrência de câncer no longo prazo, especialmente o câncer de pele não melanoma. Então, isso é bastante interessante, que nos traz uma segurança bastante razoável de utilizarmos a monoterapia com qualquer dos biológicos, seja os anti-TNF, seja o vedolizumab ou o ustekinumab, naqueles pacientes que precisam de usar essas drogas para controlar a atividade inflamatória intestinal, mesmo que esses pacientes tenham apresentado um câncer nos últimos 5 anos. E como, então, nós devemos tratar o nosso paciente com DI com câncer prévio? Então, nós devemos levar em conta diversos fatores, especialmente relacionados ao paciente, ao câncer e à doença inflamatória intestinal na tomada de decisão. Então, dos fatores relacionados à DI, é importante nós verificarmos a atividade da DI atual. É um doente que está em remissão ou está em franca atividade? Porque isso pode ser um divisor de águas para saber se o nosso paciente vai continuar usando aquela terapia biológica ou se nós vamos precisar introduzir essa terapia ou não. Qual que é a história dessa doença? É uma doença agressiva? Qual o fenótipo? É um fenótipo estenosante, penetrante, cuja gravidade é muito maior? Qual foi o tratamento que esse paciente previamente foi submetido para o controle da DI? Em relação ao câncer, nós vamos trabalhar em sintonia com o oncologista para o oncologista nos informar o tipo de câncer, o estadiamento desse câncer, qual o tempo desde o diagnóstico dessa neoplasia, é um câncer de alto ou baixo risco de recorrência, qual o possível risco desse câncer com o tratamento da doença inflamatória intestinal, esse paciente está recebendo terapia atual para controle de seu câncer? E, fundamentalmente, em relação ao paciente, qual a preferência do paciente? É um paciente que tolera o risco
de uma eventual recorrência do câncer se a DI estiver controlada com o uso do biológico, ou é um paciente que tem baixa tolerância a risco? É um paciente que tem comorbidades ou não? Então, isso tudo vai impactar na tomada de decisão. Então, o que nós temos de estudos prévios? Nós temos vários estudos. Esse é um estudo bem interessante, que é uma extrapolação de dados de pacientes que apresentavam câncer dentro de 5 anos e foram transplantados subsequentemente. É um estudo da década de 90, então nós lembramos que aqui o principal imunossupressor utilizado nesses pacientes era a tiopurinas e a ciclosporina. Então, eles avaliaram, esses autores, né, o PEN colaboradores, a taxa de recorrência ao longo do segmento dos pacientes que apresentavam câncer dentro de 5 anos e, subsequente, foram submetidos ao transplante. Nesse caso aqui, era principalmente transplante renal e foram imunossuprimidos. Então, observa bem que o maior risco de recorrência do câncer foi dentro dos primeiros 2 anos, e esse risco chegou a aproximadamente 50%. E esse risco vem diminuindo ao longo do segmento, de forma que em pacientes com mais de 5 anos de segmento, esse risco era de apenas 13% de recorrência. Então, daí, com extrapolação de dados desse estudo, muitos guidelines recomendam feriado do tratamento de terapia imunossupressora em pacientes com DI que apresentam câncer prévio. Então, a regra geral proposta pelo ECO, então, baseada nesse estudo de transplante, é que os médicos devem considerar retardar a retomada da terapia. Quando a gente fala imunossupressor, inclui os biológicos, direcionada para DI em pacientes sendo tratados para câncer por causa do risco de recorrência dessa neoplasia. Então, retardar por pelo menos 2 anos, seguindo a finalização do tratamento do câncer. Esse retardo pode ser estendido para 5 anos, de acordo com a conversa com o oncologista, se o câncer é associado com risco intermediário a alto de recorrência. Tá? Mas essa regra, né, do feriado de drogas direcionada a DI, entre 2 e 5 anos, ela não se aplica quando a doença inflamatória intestinal for grave e não estiver controlada. Por quê? Porque, neste caso, o risco para a vida do paciente de uma DI não controlada é superior ao risco atribuível à recorrência do câncer. Por exemplo, risco de complicações infecciosas graves relacionadas a DI não controlada, como abscessos, fístulas, risco de desnutrição, risco de tromboembolismo venoso e etc. Ou seja, a prioridade é trazer a doença inflamatória intestinal sob controle e restaurar a qualidade de vida do paciente, usando as terapias biológicas, se não há nenhuma outra alternativa convencional adequada. Mas existem 2 regras para retornar essa terapia em pacientes com câncer prévio, tá? Quando você vai escolher qual droga usar. Primeira regra, não iniciar ou retomar uma classe de medicamentos que sabidamente tem um efeito que favorece o surgimento do câncer índice, né? Por exemplo, não retornar agente anti-TNF se o paciente teve um melanoma prévio. Não retornar tiopurina se o paciente teve um linfoma prévio, por exemplo. Segunda regra, entre as classes de medicamentos com eficácia semelhante esperada para o controle da DI, priorizar os medicamentos que não apresentam qualquer efeito cancerígeno conhecido ou suspeito. Por exemplo, os novos imunobiológicos, como vedolizumab ou ustekinumab. Então, essa é uma revisão muito boa, publicada pelos autores franceses, da escolha da droga para DI de acordo com neoplasia prévia. Em geral, a maioria das drogas são muito seguras para retornar no paciente com câncer prévio, com exceção das tiopurinas, que quase nunca vão ser a primeira droga a ser retornada. Lembrando a restrição dos agentes anti-TNF nos casos de melanoma e nos casos de linfoma.
E aqui eu mostro que o vedolizumab e ustekinumab, em geral, não existe no presente qualquer evidência que sejam drogas que podem favorecer uma recorrência do câncer prévio ou surgimento de um novo câncer em pacientes com história de malignidade. Então, são drogas bastante interessantes. Também parece ser bastante seguro o uso do tofacitinib nesse contexto, exceto em pacientes com história pregressa de linfoma. Então, esse é um fluxograma interessante proposto pelos autores franceses, que é como conduzir o paciente com DI após o diagnóstico de malignidade. Então, tipicamente, os pacientes com DI que desenvolvem um câncer, se o paciente está recebendo tratamento quimioterápico ou radioterápico, em geral, nós vamos considerar, junto com o oncologista, uma pausa no uso de biológicos ou imunossupressores, especialmente se a doença inflamatória intestinal estiver sob controle. Entretanto, mesmo no contexto de uma malignidade ativa, se a doença inflamatória intestinal estiver em franca atividade, com sintomas incapacitantes, com nítido prejuízo da qualidade de vida, nós temos que levar em conta que o restabelecimento da qualidade de vida é a prioridade. Nesse caso, nós poderemos reintroduzir ou manter o uso de biológicos se não existe nenhuma alternativa terapêutica como opção. Uma vez que o câncer estiver aparentemente curado, ou seja, o paciente terminou a quimio, a radioterapia, e o câncer estiver aparentemente curado, nós vamos conversar com o oncologista para saber o risco de recorrência loco-regional ou a distância dessa malignidade. Se esse risco for um risco baixo, ou seja, um risco menor que 5%, nós poderemos, se o doente já estiver usando o biológico, manter o uso do biológico. Se não estiver usando, nós podemos retomar o uso da terapia biológica, respeitando aquelas duas regras de ouro que nós falamos anteriormente. Entretanto, se o oncologista nos diz que esse risco é substancial de recorrência, um risco acima de 5% ao longo do tempo, então nós vamos avaliar. O risco em 5 anos é entre 5% e 10%. Se for possível, nós vamos estabelecer uma pausa na terapia imunossupressora biológica de 2 anos. Se esse risco da neoplasia de recorrência for acima de 10% em 5 anos, idealmente essa pausa no uso de drogas, de terapia avançada direcionada a DI, deve ser em torno de pelo menos 5 anos. Tá? Lembrando, de novo, se a doença inflamatória intestinal, nessas situações, não estiver sob controle e não houver outra alternativa, por exemplo, o uso de corticoide a curto prazo, uma terapia nutricional, uma cirurgia por doença inflamatória intestinal muito localizada, nós podemos, sim, retomar a terapia biológica. Então, as mensagens que eu queria deixar os senhores para casa referente a esse tema é que o manejo da terapia para DI em pacientes com câncer pode ser desafiador. A escolha da terapia ela vai ser baseada na gravidade da DI, sempre em colaboração com o oncologista. Obviamente, a percepção do paciente e a aceitação do paciente quanto ao eventual risco de recorrência da neoplasia é muito variável. E nós devemos, sim, respeitar essa percepção e essa aceitação do paciente. Em pacientes com câncer atual, então a prioridade é curar o câncer. Se a doença inflamatória estiver sob controle, nós vamos pausar o uso de imunossupressor e biológicos. Entretanto, no contexto de um câncer metastático não controlado e os sintomas da DI são incapacitantes, nós podemos, sim, considerar o uso dos diversos biológicos, inclusive dos agentes anti-TNF, os quais realmente não parecem promover a progressão mesmo de um câncer avançado. Em pacientes que têm história pregressa de câncer, a prioridade é minimizar o risco de recorrência do câncer. Por quê? Porque muitas vezes essa recorrência
é uma sentença de morte para os pacientes. É fundamental nós obtermos do oncologista do paciente qual a informação sobre o risco de recorrência precoce nos primeiros anos e mesmo tardia após 5 anos dessa neoplasia. Se o risco de recorrência for alto, nós devemos, idealmente, tentar pausar o uso do imunossupressor num período entre 2 e 5 anos. De novo, exceto naqueles pacientes cuja doença inflamatória intestinal está fortemente ativa e que não tem nenhuma terapêutica relevante como alternativa ao uso das terapias avançadas. Lembrando que, para qualquer droga usada para DI, nós devemos priorizar aquelas associadas a menores efeitos carcinogênicos e que não têm impacto estabelecido na carcinogênese do câncer prévio. Muito obrigado pela atenção e desejo um excelente evento para todos.